Pensando neste último bloco, nestas últimas perguntas sobre o amor cristão. E a pergunta de hoje é: o que nos guarda de um desejo desmesurado pelas coisas do mundo? O que nos guarda de um desejo desmesurado pelas coisas do mundo? Resposta: abstemo-nos de um desejo desmesurado pelas coisas do mundo por meio de nosso amor a nosso Pai Celestial e mediante nosso conhecimento de que Ele conhece aquilo que necessitamos e dá boas dádivas a seus filhos. Abstemo-nos de um desejo desmesurado pelas coisas do mundo por meio de nosso amor a nosso Pai Celestial e mediante nosso conhecimento de que Ele conhece aquilo que necessitamos e dá boas dádivas a seus filhos. Uma coisa que nós devemos compreender, irmãos, é que nós experimentamos isto, nós estamos conscientes desta realidade, é que o nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, Ele é um Deus que dá abundantemente aos seus filhos muitas bênçãos, de fato, nesta vida. Deus, Ele dá a seus filhos boas dádivas e dá boas dádivas temporais neste mundo a que nós habitamos. E como um Deus generoso, Ele não dá simplesmente as nossas necessidades básicas. Ele dá muito mais até do que aquilo que nós precisamos para suprir as nossas necessidades básicas. E essas dádivas são graciosamente concedidas por Deus a nós. Nós não merecíamos. Ainda mais depois que nós quebramos a lei, quebramos o pacto, caímos em pecado, mas o Senhor ainda assim não somente providenciou um estado maravilhoso no paraíso, dando-nos tudo o que precisávamos, mas mesmo pós-queda, o nosso Deus continua nos dando dádivas maravilhosas, reais neste mundo. E como seres humanos, nós realmente temos necessidades que são reais. Há coisas sem as quais nós jamais conseguiríamos viver neste mundo. E podemos, irmãos, não somente entender essa realidade de que nós necessitamos, mas nós até mesmo podemos desejar, neste mundo, sermos abençoados por Deus com coisas materiais. Entendendo que Ele pode nos dar aquilo que desejamos, uma vez que o nosso Deus é um Deus que é cheio de grande e abundante misericórdia. Ele dá a nós muito mais do que nós realmente necessitamos. Mas, veja, irmãos, lamentavelmente, em razão do abuso e da ganância desenfreada de muitas pessoas neste mundo, com os prazeres e coisas da terra, vamos dizer assim, que é o título de um livro chamado As Coisas da Terra, publicado pela editora Monergismo, um livro muito bom, vale a pena ser lido. Em razão da ganância de muitas pessoas pelas coisas da terra, muitos se veem como que na obrigação ou no dever, e muitas vezes até sinceramente, com a boa intenção nisso, eles se veem obrigados a se livrar ou a se afastar das coisas materiais que Deus, em sua graça, nos dá para desfrutarmos neste mundo enquanto nós aqui vivemos. E muitos acabam decidindo seguir uma vida de ascetismo rigoroso, afastando-se absolutamente o máximo que podem da vida comum na terra e das coisas da terra que podem e devem ser desfrutados por nós. Mas que nós devemos entender, e nós sabemos, e eles acabam fazendo isso justamente para não cair no pecado da cobiça, não cair no pecado de um uso desenfreado das coisas deste mundo. Ainda que seja um interesse importante, né, nós nos protegermos disto, nós devemos entender que, de modo algum, o ascetismo vai restringir a nossa carne, os nossos desejos. E por que razão? A razão, irmãos, é porque em seu âmago o desejo pecaminoso é algo do coração.
Não é algo que está necessariamente ligado a fatores externos, simplesmente, mas é algo que brota do nosso próprio íntimo. Independentemente de estarmos e sendo expostos a outras coisas fora do contexto em que nós vivemos ou não, o nosso coração, ele sempre vai cobiçar aquilo ou outras coisas. O nosso desejo pecaminoso é algo que realmente está no nosso coração. Então, o problema que há é o problema do coração. O que, como algumas pessoas dizem, no coração do problema é o problema do coração. Eu não sei quem foi que disse isso, mas, enfim, fixou na minha cabeça, mas é uma verdade. O coração do problema, o centro do problema é o problema que há no coração do homem, que é, de fato, o pecado. Então, nós devemos entender que essa é uma realidade que nos persegue. Nós, envolvidos com o pecado, somos naturalmente inclinados a cobiçarmos as coisas que não são nossas. Assim, então, irmãos, o mandamento, na Escritura, não cobiçarás, ele vai nos levar de volta ao mandamento primeiro, que vai nos dizer a não termos outros deuses perante o Senhor. Vai nos fazer entender que as coisas deste mundo, que por mais que sejam prazerosas e nos deem muitas alegrias e possam ser desfrutadas para a glória do nosso Senhor, não podem ser para nós o alvo de nossa vida e não podem ser para nós como que um Deus para nós. Mas veja, irmãos, como falei, a cobiça é algo que vem do coração, mas, obviamente, como alguém já disse, há duas portas através das quais o pecado pode entrar no homem, e essa porta são as portas dos olhos e as portas dos ouvidos. O que os nossos olhos contemplam pode ser algo que vai provocar o pecado em nosso coração e nos levando então a cobiçarmos, ou quando nós ouvimos coisas, podem também nos levar a desejarmos desenfreadamente por coisas deste mundo. O problema não está inerentemente nas coisas deste mundo, em muitas delas, mas no nosso desejo desenfreado. Mas a cobiça, geralmente, ela começa quando nós somos pegos desejando algo. Há um desejo inicial que pode ser nutrido. Ele pode ser alimentado em nosso coração e após, então, ser nutrido, após ser acalentado esse desejo em nosso íntimo, nós desenvolvemos um plano, nós traçamos um plano para realizar esse desejo nosso. Nós vamos tentar ver como nós conseguimos cumprir. E então o desejo e o plano voltam-se para a ação. Começa com um desejo, um plano e então a ação. E então, o que acontece? Obtemos ou agarramos algo que muitas vezes não são legitimamente nossos. Algo que nós cobiçamos, que nós então traçamos planos, nós então partimos para a ação e muitas vezes acabamos agarrando ou desejando desenfreadamente algo que não é legitimamente nosso. E assim nós acabamos caindo no pecado da cobiça, que acaba sendo expresso no ato, quando nós então fazemos ou tomamos de alguém aquilo que não é nosso. Uma coisa que nós devemos entender, irmãos, é que o pecado da cobiça não é algo que é desconsiderado por Deus como se fosse algo de pouca importância. Depois você lê esses textos, mas Josué capítulo 7, 1 Reis capítulo 21, Atos capítulo de número 5, são textos do Antigo e Novo Testamentos que nos mostram que o caso de Acã, o caso de Acabe e Jezabel, o caso de Ananias e Safira, nos revelam a realidade de que o nosso Senhor e Deus, Ele não trata o pecado da cobiça como algo de pouca importância. O que nós vemos nas ações de Deus com essas pessoas, Acã, Acabe, Jezabel, Ananias e Safira, é que o Senhor, Ele não trata isto como um pecado que não deve ser levado a sério. O Senhor, Ele vai tratar devidamente, no momento oportuno, através de meios variados, o pecado, então, que pode ser nutrido no nosso íntimo.
E veja, é um pecado que começa subjetivamente, não tem quem possa contemplar este pecado, até que este pecado ele possa ser evidenciado por meio de um ato, ou expresso em palavras por meio de alguém. Mas trata-se de um pecado que é nutrido aqui, de fato, no íntimo do homem. Mas é algo que não pode, irmãos, por nós ser deixado de lado. Se Deus não considera o pecado da cobiça como algo de pouca importância, nós também devemos, do mesmo modo, tratar este pecado como algo que é muito sério. Veja, a Escritura vai nos mostrar em Romanos capítulo 7, do verso 7 ao verso 12, que este foi o pecado que despertou o apóstolo Paulo para a sua própria pecaminosidade. Olha o que diz lá Romanos capítulo 7, do verso 7 ao verso 12. Romanos capítulo 7, do verso 7 ao verso 12, diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o pecado, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Ele se percebeu então. E a lei revelou o pecado em seu próprio coração, a cobiça que habitava então no coração deste santo homem de Deus. O apóstolo Paulo ele está falando sobre ele aqui, inclusive no capítulo de número 7, enquanto muitos imaginam que trata-se de um apóstolo Paulo antes da conversão, o apóstolo Paulo, pós-conversão, está descrevendo a realidade das suas lutas com o pecado aqui. Mas veja, o pecado da cobiça, irmãos, ele é algo que realmente ele é um pecado que não faz de modo algum qualquer tipo de acepção de pessoas. Não importa quem seja você, se alto ou baixo, gordo ou magro, negro ou branco, com posses ou sem posses, não importa qual seja a sua condição, o pecado ele não faz acepção de pessoas. E não importa também qual seja a nossa idade. Nós estamos todos cercados, irmãos, por as tentações dos olhos e dos ouvidos, que despertam e aguçam um pecado no nosso coração. Estamos cercados por anúncios que chamam a nossa atenção. E talvez nós nem percebamos que o mundo está nos dizendo que precisamos disto ou precisamos daquilo. Ou o mundo nos diz que não temos o suficiente e precisamos então de mais. E as crianças não precisam aprender a cobiçar. Elas naturalmente contemplam algo e querem e querem. Desejam, desejam e desejam. Querem algo que não possuem e isto começa a revelar ali no coração dos pequeninos a realidade de que nasceram em pecado, que foram concebidos em pecado, como o próprio Davi vai dizer: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, é uma realidade que todos nós experimentamos em menor ou maior grau em toda a nossa caminhada neste mundo. E veja, como todo pecado, o pecado da cobiça é um pecado que é realmente, irmãos, traiçoeiro. O pecado é sempre ganancioso, é parasita. E como disse alguém na fábula de Esopo, lemos sobre um homem invejoso nessa fábula. Zeus diz que concederá a qualquer desejo que esse homem quisesse, sob a condição de que seu vizinho recebesse o dobro. Então, Zeus disse: olha, o que você quiser, eu vou te dar. Mas a condição é a seguinte: o que você desejar, o seu vizinho vai ter exatamente o dobro. O que o homem desejou? O homem desejou perder um dos olhos, a fim de que o seu vizinho perdesse então os seus 2 olhos. Um homem grandemente cobiçoso e invejoso, alguém que não estava nem um pouco interessado na promoção do bem daquele que está ao seu redor,
revelando assim um coração ganancioso, invejoso, cobiçoso. E isso, irmãos, não é de modo nenhum um exagero do que realmente acontece na nossa própria vida. De modo nenhum, em meio à cobiça, nós desejaremos a prosperidade daqueles que estão ao nosso redor. Nós não queremos somente que eles não tenham, nós queremos tirar, inclusive, aquilo que eles possuem. E isso é revelado em meio à nossa própria cobiça. Então, o pecado da cobiça é algo realmente sério. E algo que nós temos que tratar. Temos que tratar o pecado da cobiça. Se nós não lidarmos com o nosso coração cobiçoso, Paulo, ele nos dá um alerta sobre o nosso destino. Sobre aqueles que estão apegados demasiadamente com o dinheiro. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, verso 5. Ele diz o seguinte, Efésios 5, 5. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Veja como é sério. Mas, irmãos, há soluções para o problema da cobiça e nós não somos deixados para tentarmos resolver através de meios que nós criemos na nossa própria cabeça. Há soluções para o problema da cobiça. Nós devemos entender que se nós vivermos segundo a carne e permitirmos que a cobiça reine, então nós morreremos. Esta é a realidade. Mas, diz Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 13, se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Se dermos lugar ao pecado, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificarmos as práticas do corpo, nós viveremos. Então, percebe, irmãos, que o chamado nosso para lidar com a cobiça, e não somente com a cobiça, mas com qualquer outro pecado, é lidando com a cobiça violentamente. É mortificando, é de fato matando este pecado, bem como qualquer outro, em nosso próprio coração e vida. Então, além da oração, que é um dos meios através do qual nós somos santificados e mortificamos os nossos pecados, e além de outros meios de graça, como os sacramentos que o nosso Senhor nos dá para desfrutarmos, a leitura e o ouvir a proclamação do Evangelho, a adoração comunitária que nós temos a graça de desfrutar, são meios através dos quais nós somos fortalecidos na luta a fim de matarmos o pecado, são meios que Deus nos dá. Nós também devemos manter, além disso, além do uso diligente destes meios, devemos manter em mente que Deus é alguém que nos tem dado abundantemente boas dádivas. Deus dá boas dádivas a seus filhos. E nós não podemos, irmãos, nunca jamais negar esta verdade. 1 aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 7, nos diz assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu, que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? De quem recebemos todas as coisas? Todas as coisas recebemos do nosso Deus, que nos dá boas dádivas. Em outra parte, Tiago nos diz assim, em Tiago, capítulo 1, verso de número 17. Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, irmãos, contemplarmos ou refletirmos sobre o fato de recebermos de Deus boas dádivas deve ser algo que deve nos impulsionar a rejeitarmos e deixarmos de lado qualquer coisa que nos leve a cobiçarmos. Por exemplo, quando lemos: não cobiçarás, em Êxodo capítulo 20, verso 17,
o que nós que somos casados devemos lembrar? Nós devemos lembrar que nosso Deus gracioso nos deu um cônjuge e desejar outra pessoa é ser ingrato com Deus por sua graciosa provisão. Ele nos deu uma esposa, um esposo, providenciando então o que nós precisamos. E a contemplação e o desfrutar um do outro no matrimônio é algo que deve nos levar a lançarmos longe qualquer tipo de cobiça em qualquer contexto ou desejar alguém ou outra pessoa. Uma outra forma, então, de nós lutarmos contra a cobiça é quando nós passamos a ter uma visão apropriada de Deus e uma visão apropriada de sua graça. É um outro meio que nos ajuda imensamente em nossa luta contra nosso desejo desenfreado, muitas vezes, pelas coisas da terra. O Senhor realmente é alguém que tem providenciado o que nós precisamos, não nos desampara e nós podemos então estar satisfeitos com o próprio Deus, tendo a visão certa dele e da sua própria graça. Leiamos, irmãos, Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, versos 5 a 6. O apóstolo vai escrever assim. Hebreus 13, versos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Então note, irmãos, que saber que o nosso Deus, ele nunca, jamais nos desamparará, mas cuidará de nós constantemente. É um modo de nós lidarmos com o nosso pecado da cobiça. Ele tem nos dado exatamente o que precisamos e se nós não temos algo é porque nós não precisamos. Nós podemos pensar que precisamos, mas a realidade é que não precisamos. Se de fato precisássemos, o Senhor nos daria aquilo. Então, somos chamados, irmãos, por Deus a não colocarmos o nosso amor desenfreadamente nas coisas deste mundo. Nós precisamos aprender a amar as coisas corretas na vida. Se nós amamos a Deus e a Cristo pelo Espírito, nós aprenderemos que nada mais pode satisfazermos neste mundo, caso aquelas coisas não tenham sobre si o selo e a aprovação do Deus triuno. Nossa esperança, irmãos, no mundo vindouro, com todas as bênçãos que nos são prometidas nele, também deveria guardar cada um de nós do amor, por exemplo, ao dinheiro. Porque há bênçãos incontáveis que nós desfrutaremos quando estivermos com nosso Senhor para sempre na glória celestial. Cantar, ou ler, ou meditar, por exemplo, no Salmo 16, que nós cantaremos logo após aqui o nosso estudo regularmente, é um bom modo de elevar nossas mentes às promessas celestiais do nosso Deus, que superam incomparavelmente qualquer coisa que nós podemos desfrutar neste mundo. E a fé, irmãos, que nós temos, concedida a nós por Deus, a fé também crê que Deus realmente proverá nossas necessidades. Assim nós podemos estar contentes, o que é um grande remédio também contra a cobiça. O contentamento. Paulo deixou de ser pecador cobiçoso, como está lá em Romanos capítulo 7, verso 8, e passou a dirigir-se aos cristãos de Éfeso com essas palavras. Atos, capítulo 20, verso de número 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Pela graça de Deus, irmãos, Paulo, ele aprendeu a contentar-se em qualquer circunstância.
Não é isso que ele nos ensina lá em Filipenses capítulo 4? Filipenses capítulo 4, versos 11 e verso 13, diz assim, verso 11 de Filipenses 4, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E então o verso 13 nos diz, tudo posso naquele que me fortalece. Como já falei em outra ocasião, na exposição deste texto aqui, não é que tudo eu posso conquistar naquele que me fortalece, mas tudo eu posso suportar naquele que me fortalece. Independentemente das circunstâncias, eu estarei contente, satisfeito e feliz, porque eu possuo e conheço a Cristo. Então a cobiça, irmãos, ela deve ser substituída com uma ou por uma confiança em nosso Pai. Nós devemos entender que Ele pode nos abençoar com prosperidade na mesa, ou talvez tenhamos que contentar-nos com migalhas neste mundo. Mas certamente nós teremos aquilo que nós precisamos. Nós somos chamados então pelo autor do livro. Em todas as circunstâncias, não iremos agarrar o que não é nosso pela simples razão de que não precisamos, tendo em vista quem nosso Pai é. Ele nos dá realmente aquilo que nós precisamos. Então, concluindo, o que nos guarda de um desejo desmesurado pelas coisas do mundo, abstemo-nos de um desejo desmesurado pelas coisas do mundo, por meio de nosso amor a nosso Pai Celestial e mediante nosso conhecimento de que Ele conhece aquilo que necessitamos e dá boas dádivas a seus filhos. Amém. E a gente conclui o nosso estudo, breve estudo desta noite aqui. Vamos então, irmãos, orar.